Olá, olá, meus amados, bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula de português, a última aula do dia. Então, espero que vocês mantenham-se mais um tempinho aqui comigo, que logo, logo vocês vão poder aproveitar esse final de semana, vão poder descansar, vão poder estudar também. Então, vamos lá. Chegamos ao final da nossa sequência de aulas de análise morfológica. Sim, para todo mundo que me mandou mensagem perguntando se ainda ia ter mais aulas de análise morfológica, para todo mundo que acompanhou essa sequência gigantesca de umas 6, 7 aulas de análise morfológica, sim, essa é a nossa última aula, tá bom? E lembrando a todos que, se você perdeu alguma aula no meio do caminho, não se preocupa, todas as aulas estão registradas no YouTube. Todo o material está disponível no Moodle, tá bom? Então, vocês podem ver, rever, perguntar, estudar de novo, tirar dúvidas, o quanto vocês precisarem, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer a nossa última revisão de análise morfológica, que é a função que cada palavra desempenha em uma frase, em uma oração ou em um texto, né? A gente sempre vem falando que a análise morfológica é o estudo de cada caixinha, o que cada palavrinha representa dentro daquela frase, qual é a função dela, e foi isso que a gente fez nas últimas aulas. A gente aprendeu o que é um substantivo, que é a classe gramatical, que tem como objetivo nomear as coisas. Então, se eu chamo cadeira de cadeira, é porque ela é um substantivo, aquele é o nome dela. Assim como se a Maria se chama Maria, é porque Maria é um substantivo próprio, né? Se tem uma loja, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é um substantivo próprio porque é um nome, é uma marca, uma instituição própria que tem aquele nome. Então, substantivo é o nome das coisas. A gente aprendeu isso lá na primeira aula. Numeral, que a gente aprendeu há algum tempinho também, ele é responsável por quantificar. Então, se eu falo uma garrafa de Coca-Cola, meio pacote de Doritos, meia hora, um quarto de farinha para fazer um bolo. Todos esses números que a gente utiliza na nossa vida são numerais, são representações de números em numerais. A gente também viu o artigo, que é responsável por definir e acompanhar os substantivos. Então, por exemplo, se eu falo o bolo, a bolacha, né? São aquelas palavrinhas que acompanham os substantivos, eles definem. Definem por quê? Porque eles têm as classificações de definido e indefinido, de singular e plural, e de masculino e feminino, né? Eu falo a bolacha, o biscoito, certinho? A gente também viu os adjetivos, que são responsáveis por caracterizar os substantivos, e a gente vai retomar o adjetivo ainda nessa aula, porque é muito importante, mas ele tem a função de caracterizar, de dar alguma característica, alguma qualidade, algum defeito. Então, por exemplo, se eu falo biscoito velho, bolacha cara,
que mais? Vamos pensar comida gostosa. Todas essas qualidades, todas essas características que a gente está atribuindo a um substantivo, a gente está atribuindo a um nome, são responsabilidade do adjetivo. A gente também tem as preposições, que tem como função conectar e dar sentido, né? Então, a gente já viu na aula, por exemplo, o que é uma preposição. Lembra? Olha para a palavra e pensa, posição. A posição geralmente está no meio de duas palavras para conectar. Então, quem vai a algum lugar, vai para algum lugar. A gente já viu aquele exemplo do brinco de ouro. O de é uma preposição, pois está conectando o substantivo e o adjetivo. Então, essa é a preposição. A função dele é essa conexão. Já o pronome, como o próprio nome diz também, pronome. Ele está aqui, pronome, pro substantivo. Ele está aqui para acompanhar, fazer referência ou substituir o substantivo. E a gente viu que tem várias classes de pronomes. Por exemplo, pronome pessoal do caso reto. Maria foi ao supermercado, Maria achou tudo caro. Ao invés da gente repetir Maria, Maria várias vezes, que é o substantivo, a gente usa Maria foi ao mercado, ela achou tudo caro. Está fazendo uma substituição do substantivo já mencionado. E na nossa última aula, a gente viu o verbo. O verbo, que é uma classe gramatical muito importante no estudo do português como um todo, que significa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, se a gente for falar, por exemplo, uma ação, ela corre. Uma pessoa corre. É a ação de correr. Um estado, eu sou, eu estou, né? Não é uma coisa que exatamente você está fazendo ativamente, mas sim um estado. Eu sou inteligente, eu estou cansado. Esses são os verbos de estado. E temos também os fenômenos da natureza. Nevou, choveu, garoou, que são aqueles fenômenos que não são ações realizadas por seres humanos, e sim fenômenos da natureza. E dentro dessa aula a gente viu todos os modos verbais, tempos verbais, a gente entendeu que os tempos verbais não são aquele bicho de sete cabeças, que a gente consegue entender o que o verbo o que significa um modo indicativo, um modo subjuntivo, todas aquelas coisas. Então, essas foram as classes gramaticais que a gente viu até agora. E aí eu trouxe um breve exercicinho para a gente fazer juntos aqui, só para a gente arrematar todas essas classes gramaticais que a gente já viu. Vamos fazer a análise morfológica da frase Ariel mora no sexto andar. Então vamos lá. Ariel. Ariel é um nome. E é muito interessante porque Ariel é um nome que não tem muita especificação de gênero, né? A gente pode pensar Ariel um homem, Ariel uma mulher, uma sereia. Então, Ariel é um substantivo próprio. Por que é um substantivo próprio? Porque ele é um nome e ele é um nome específico, ele é um nome próprio, ele dá nome a uma pessoa, certo? Mora. Mora vem do verbo, é um verbo dentro da análise morfológica, ele é um verbo, o verbo morar. E como esse verbo está conjugado? Ele está conjugado na terceira pessoa. A gente viu também ao longo do estudo de análise morfológica muito sobre essa questão de quem que são as pessoas do discurso. Eu moro, tu moras, ele ou ela mora. Certinho? Terceira pessoa do presente do indicativo. A gente viu que indicativo é um modo que indica uma certeza, né? Então, diferente do subjuntivo, que ele exprime uma ideia, um desejo, o indicativo ele exprime uma certeza. Então, se eu estou indicando o presente de uma certeza, é algo que acontece, tá acontecendo, é o presente agora. Ele, ela, mora. No caso, a Ariel, mora. No. O que é o no? Vamos recobrar um pouquinho uma aula que a gente teve já faz um tempinho. No é uma contração, a gente viu isso em preposição. A gente tem a preposição em e o artigo o. A gente não vai falar essa frase com Ariel mora emo, sexto andar. A gente vai contrair essa preposição e inserir o artigo o. Em mais o dá no. Sexto, como eu acabei de comentar,
Sexto, ele exprime uma ideia de quantidade, de número, então ele é um numeral. E andar é um substantivo, porque ele está nomeando aquele espaço em que o Ariel, ou a Ariel, está morando. Essa é a ideia da análise morfológica, gente. A gente realmente entender a função de cada palavrinha em uma frase. Numa oração, no caso. Em análise sintática, a gente vai entender a diferença entre frase, oração, período, tudo isso. Belezura? Hoje, a nossa classe gramatical de estudo é o advérbio. É uma classe gramatical muito tranquila, depois de verbo, depois de ver todas aquelas classes gramaticais, todos aqueles tempos, tudo aquilo, advérbio é um refresco para nossa mente, né? E aí eu trouxe o meme do geralmente. E tipo, mano, pelo amor de Deus. Meninas do Tumblr devem lembrar de quanto era comum ver essas coisas de antes sofria, agora sou fria. Né? Pelo menos aqui a gente pode usar como exemplo de advérbio, isso que é legal. O advérbio, ele basicamente indica circunstância em relação ao verbo. Isso é muito importante. A maioria das classes gramaticais que a gente viu até agora, elas tinham relação com o substantivo, né? Então, por exemplo, o artigo acompanhava o substantivo. O pronome, ele se referenciava e substituía o substantivo. O advérbio, como o próprio nome diz, advérbio, ele está em relação ao verbo, ok? Então, se eu falar para vocês, cheguei em casa à noite, tranquilamente. Todas esses advérbios, que são os que estão coloridos, e a gente já vai falar um pouquinho sobre o que cada um deles representa, todos eles estão relacionados ao verbo. Então, cheguei em casa. Quando eu falo cheguei em casa, eu cheguei a um lugar. A circunstância em que eu cheguei foi a um lugar. Eu cheguei em casa. Cheguei em casa à noite. A noite é uma circunstância de tempo, né? Eu cheguei em casa em dada circunstância, em dado tempo. Cheguei em casa à noite tranquilamente. Tranquilamente é o modo com que eu cheguei. É a circunstância com que eu cheguei. Então, nessa situação, eu cheguei em casa, cheguei é um verbo, né? É o verbo chegar. Cheguei em casa, que foi o lugar onde eu cheguei. À noite, o tempo em que eu cheguei, tranquilamente. A forma, o modo em que eu cheguei. Isso são os advérbios. São as circunstâncias que estão atreladas ao verbo que eu estou falando, ok? Uma coisa que a gente está falando desde o comecinho do estudo de análise morfológica. O advérbio é as classes gramaticais variáveis ou invariáveis. Então, por exemplo, a gente tem o adjetivo. O adjetivo ela é uma classe gramatical variável. Por que se eu falo menino bonito, que é uma palavra do gênero masculino, eu vou flexionar, eu vou flexionar o meu adjetivo para o masculino. Menino bonito. Se eu vou falar de uma palavra no gênero feminino, menina bonita, ok? O advérbio, por sua vez, ele é uma classe gramatical invariável. Então, vamos lá. Se eu chego e falo para vocês. Nesse semestre, acompanhei as aulas tranquilamente. O que eu acho que não é a realidade de ninguém, né? Porque tudo que a gente fez, o que a gente não fez foi acompanhar a aula tranquilamente. Mas nesse semestre, acompanhei as aulas tranquilamente. Tranquilamente é um advérbio de modo, né? Então aqui, tranquilamente é o advérbio de modo. Notem que a gente não fala acompanhei as aulas tranquilamente. Por quê? Porque o advérbio ele está se relacionando ao verbo acompanhei, ok? E ele não é variável, então ele não existe tranquilamente, ontem, sutilmente. Não, o advérbio ele é invariável, ok? Guardem essa informaçãozinha na cabeça. Por que é importante guardar essa informaçãozinha na cabeça? Porque quando vocês estiverem se deparando com um texto, com um exercício, lendo alguma coisa, é muito comum a gente confundir um advérbio com um adjetivo. E eu falei que
a definição de adjetivo ia voltar logo menos. Porque o que acontece, gente? O adjetivo, como a gente já comentou, ele tem a função de caracterizar. É uma função completamente diferente do advérbio, né? Ele tem a função de caracterizar um substantivo. Então, por exemplo, livro chato, né? O advérbio não. Ele tem a função de apresentar uma circunstância, não tem a função de caracterizar. Mas por que a gente se confunde? Por que pode rolar essa confusão? Vamos lá ver. Adjetivo caracteriza substantivos ou classes com valor de substantivo. O que isso significa? José é bonito. Um fato, José é o substantivo, nome próprio, substantivo próprio, certinho? É bonito. Bonito é um adjetivo. Até aí tudo bem, a gente está caracterizando o substantivo do José, o substantivo José, é isso aí. Ele é bonito. Lembram quando a gente estudou em pronomes que a gente falava o pronome está em função do substantivo, está substituindo e referenciando o substantivo? Então vamos lá. Ele, eu ainda estou me referindo ao José. Então esse pronome aqui, por mais que ele não seja um substantivo, ele está tendo um valor de substantivo, porque ele está se referindo ao substantivo. Então, vamos lá, se a gente falasse José é bonito, vírgula, ele também é muito simpático. Simpático, eu poderia ter colocado esse exemplo aqui, posso até mudar na hora de colocar os slides para vocês. José é bonito, vírgula, também é simpático. Ele também é simpático, né? Ele tá fazendo aquela função que a gente aprendeu do pronome, ele está substituindo o substantivo. Porque a gente não vai falar José é bonito, José é simpático. A gente vai utilizar o pronome ele, porque é para isso que ele serve, não deixar o texto repetitivo, ok? E aí, o simpático, ele também está se referindo ao substantivo. Ele, por sua vez, está se referindo ao José, que é o substantivo próprio que a gente comentou no começo. Entenderam? Tá muito confuso? Deixem aqui nos comentários. Inclusive, gente, eu esqueci de falar no começo da aula, mas não se esqueçam de colocar o nome de vocês. Vocês já estão acostumados, né? Mas não esqueçam de deixar o nome de vocês, a turma. Tô aqui online para vocês tirarem dúvidas. Então, se essa parte estiver muito confusa, comentem, que a gente vai, eu tento explicar para vocês, a gente reforça isso nos plantões de terça, tá bom? Só não consigo voltar porque essa aula é gravada. Mas, só para ficar clara essa parte aqui. Então, o José é um substantivo próprio, certo? E o adjetivo se refere ao substantivo. Até aí tudo tranquilo. Quando a gente usa um pronome, ele também pode ganhar um substantivo, né? Por um adjetivo, desculpa, gente. Quando a gente usa um pronome, ele também pode ganhar um adjetivo, porque este pronome está se referenciando ao substantivo. Então, ele tem um valor de substantivo, ok? Dúvida é só deixar aqui do ladinho. No advérbio, ele indica uma circunstância do verbo. Então, notem, o adjetivo está em função do sujeito. Do sujeito não, desculpa, do substantivo. O advérbio está funcionando ali, apresentando uma circunstância do verbo, né? Ele pode alterar o adjetivo de uma oração, ele pode alterar o verbo de uma oração, ou até mesmo outro advérbio. Meu Deus, como assim? Vamos lá. Advérbio na sua forma mais pura. Venha rápido. Venha é um verbo, do verbo vir. Nossa, gente, essas horas da noite eu já tô meio bugada, mas venha é o verbo. Rápido é um modo que eu peço para que você venha. É um advérbio de modo, é a circunstância com que eu preciso que você venha. Venha rápido, advérbio de modo. Tranquilo? Estão vendo que aqui, ó, é a circunstância que eu tô dando pro verbo. Não tem nenhum substantivo aqui. Não tem nenhum substantivo aqui. Belezura?
E aí, se eu falo para vocês, ele corre muito rápido. A gente tem um pronome aqui, certo? A gente acabou de ver pronome. Corre, verbo correr, um verbo aqui. Muito, muito. É advérbio de intensidade. Ele corre muito rápido, ok? Um advérbio de intensidade que está apresentando a circunstância em que ele corre. E logo em seguida desse muito, a gente tem um rápido. E esse rápido, ele é um advérbio de modo, que assim como aqui em cima, ele está apresentando a circunstância, a forma, o modo de que essa corrida é feita. Vocês entenderam? Ele corre muito rápido. Muito está se referindo ao corre, que é verbo. Rápido está se referindo ao corre, que é verbo. Porque advérbio apresenta e indica a circunstância dos verbos, ok? Notem esse rápido aqui. Nessa situação, ele é um advérbio de modo. Nessa situação, ele também é um advérbio de modo. E aí a gente tem essa situação em que o rápido é um adjetivo. Ok, confundiu tudo. Vamos com calma. Nessa situação, esses dois advérbios, eles estão se referindo ao corre, que é o verbo. Então, eles são advérbios, ok? Nessa daqui, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. O rápido está se referindo ao ele. Lembra que a gente acabou de dizer que ele está se referindo a um substantivo? Então é como se eu falasse: vi João correndo ontem. Ponto. Ele é muito rápido. O ele é um pronome que está se referindo ao substantivo. Então ele ganha um adjetivo. Ele é muito rápido. O muito está aqui e ele continua sendo um advérbio de intensidade, porque aqui o é o verbo ser e ele está se referenciando aqui. Ele é muito rápido, tranquilo. Só que o rápido, ele está se referenciando ao substantivo. Então, vamos ver se agora fica um pouquinho mais claro. Ele corre muito rápido. Eu estou falando da corrida dele. Quando eu estou falando da corrida dele, que é uma ação, que é um verbo, o que vem depois, as circunstâncias que vêm depois, são advérbios. Se eu estou falando de uma pessoa, ele é muito rápido, eu não estou falando da corrida dele, eu estou falando que ele é muito rápido. Dane-se no que seja. Não estou falando da corrida, não estou falando de, sei lá. Ele é muito rápido, eu estou falando dele, do substantivo. Aí, ele ganha um adjetivo ao invés de um advérbio. O advérbio que está aqui no meio, que é um advérbio de intensidade, ele continua em referência ao verbo, que é o é. Ok? Muito confuso, muita coisa para pensar, muita classe gramatical juntas. Mandem aqui no chat. E aí, gente, uma coisa para não confundir. Isso já ajudou a explicação de outras classes gramaticais e eu acho que vai ajudar nessa também. Lembram que eu falei que a classe de advérbios não é variável, ela é invariável? E os adjetivos são variáveis. Então, por exemplo, ele é rápido. Ela é rápida. Estão vendo? Aqui a gente tem a alteração de acordo com o pronome, de acordo com o substantivo. Poderia muito bem substituir como José é rápido, Maria é rápida. Porque a gente está falando de adjetivos. A gente está dando qualidade para os substantivos, ok? Essa é a função do adjetivo, dar uma qualidade para o substantivo. Adjetivo dá qualidade para o substantivo, dá uma característica para o substantivo. E olha só a situação de baixo, que são advérbios. Ele corre muito rápido, ele corre rápido, ela corre rápido. Não existe um ela corre rápida. Por quê? Porque a gente não está se referindo, nesse caso, ao substantivo. A gente está se referindo ao verbo. Quando é ao verbo, é um advérbio. Advérbio é invariável. Entenderam? Ficou um pouco mais claro?
Espero que tenha ajudado. E aí eu trouxe essa música do Skank, que é Sutilmente, que ele fica repetindo ao longo de toda a letra da música alguns advérbios de modo. Então, por exemplo, e quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. E por aí vai ao longo de toda a letra. Esse é um dos exemplos que a gente pode ver de um advérbio. Tranquilo? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de advérbios. Então vamos lá. Tempo. Agora, amanhã, cedo, hoje, ontem, à noite, etc, etc. Todos os advérbios que indiquem uma circunstância de tempo, né? Então, se eu falar amanhã, deixa eu pensar aqui, gente. O gato fugiu ontem. Ontem é uma circunstância do verbo fugiu, certo? O gato fugiu ontem. É isso. Lugar. Aqui, ali, abaixo, acima, cá, lá, à esquerda, à direita, em casa, no trabalho. Esses são os advérbios que indicam a circunstância do lugar. O que você está falando que acontece naquele lugar, ok? O modo, e acho que esse é o mais fácil de identificar, são as formas, as circunstâncias de modo em que um verbo pode ser executado. Então, bem, mal, depressa, devagar, tranquilamente, sutilmente, como a gente acabou de ver, sutilmente, calmamente, às pressas, em silêncio, etc. Esses são os modos dos advérbios. Assim como intensidade, muito, pouco, bastante, demais, menos, meio, etc. Dúvida? Talvez, por acaso, porventura, etc. Afimbração, era afirmação, gente. Vou corrigir aqui no slide. Mas afirmação, sim, certamente, realmente, com certeza. Negação, não, de modo algum, de jeito nenhum. Como eu sempre digo para vocês, esse material é para estudos, né? Não estão todos os advérbios aqui. Aqui são só os mais comuns, os que podem mais frequentemente aparecer em algum exercício, em algum texto, vocês podem se deparar. Essa questão da relação entre o advérbio e o adjetivo, ele fica muito mais claro quando você sabe interpretar aquele texto. Então, poxa, quando eu vejo, essa palavra aqui, esse rápido aqui, ele está sendo uma qualidade para a pessoa aqui, para esse sujeito. Poxa, então ele é um adjetivo. Não, peraí. Ele está se relacionando com o verbo. Esse rápido aqui é do verbo, de correr, por exemplo. Poxa, então ele tem uma função de advérbio. Quando a gente tem essa interpretação de leitura, essa interpretação de texto mais apurada, você tem mais prática nisso, e é o que a gente sempre bate na mesma tecla, como a interpretação de texto é importante. Você consegue analisar essas diferenças, analisar a função de cada classe gramatical com muito mais facilidade, tá bom? E aí a gente tem o caso das locuções adverbiais, que, assim como a gente viu em locução verbal, é o uso de uma ou mais uso de mais de um termo para expressar uma circunstância. Então, por exemplo, de novo. De, como a gente já viu, é uma preposição. Novo é um substantivo comum. Esses dois juntos, eles indicam uma locução adverbial. Por quê? De novo, o advérbio que representa essa locução de novo é novamente, ok? Então, pode sim aparecer uma locução adverbial com duas palavrinhas juntas que não sejam necessariamente um advérbio, como está aqui. O de é uma preposição, o novo é um substantivo. Juntos, eles formam uma locução adverbial, porque eles estão expressando uma circunstância. Comprei de novo deixa eu ver, um álcool gel porque o meu acabou.
Novamente, comprei um álcool gel porque o meu acabou. Ele está expressando uma circunstância do verbo comprar. Beleza? E aí aqui outros exemplos dos advérbios. Então, à tarde, em breve, por ali, por perto. Indicam o quê? Indicam o tempo, indicam o lugar, que são as coisinhas que a gente viu aqui. Belezura? Locução. Sempre que vocês virem locução, saibam que é o uso de mais de um termo para expressar alguma coisa. No caso da locução verbal, a gente tinha visto que é o uso de mais de um verbo. No caso da locução adverbial, uso de mais de um termo para expressar uma circunstância. Beleza? Lembrando uma coisa importante para a gente não errar na hora da escrita. Todas essas locuções adverbiais, elas têm essa separação. Elas são uma locução. Locução é o uso de mais de um termo, ou seja, são duas palavrinhas, então elas sempre vêm separadas. Quando a gente escreve com certeza tudo junto, de repente tudo junto, de novo tudo junto, gramaticalmente não está correto, tá bom? Então, só lembrando disso aqui. Se há uma locução, uso de mais de uma palavra. Sendo o uso de mais de uma palavra, elas não são escritas juntas, ok? Agora, a gente vai falar sobre a nossa segunda classe gramatical, segunda e última classe gramatical de análise morfológica, que são as interjeições. E elas são muito tranquilas. Por quê? O que elas significam? São expressões que exprimem dor, emoção, surpresa, espanto, palavrão. Palavrão também é uma interjeição. Então, quando a gente lê em algum texto, a gente fala, oh, opa, vixe, eita. Ou as locuções, que são mais de uma palavra, minha nossa, atá, horas bolas, vixe Maria. Todas essas expressões que a gente solta em momentos de dor, de emoção, de espanto, de surpresa, de felicidade, tudo isso é uma interjeição. E a gente pode encontrar isso em textos, em tirinhas, em frases, em músicas, em diversos tipos de conteúdos que a gente possa ler. Então, como exemplo, essa tirinha aqui do Calvin e do Haroldo. Enquanto você fica aí lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido. Tá. Eu vou me divertir pra caramba enquanto você fica aí sentado bocejando e desejando estar. Oh! Eu só vou dar uma lidinha por cima do seu ombro, tá? Não, vá fazer algo divertido. Então, quais são as interjeições dessa tirinha? É um momento em que o tigre, que eu não vou lembrar quem é o Calvin e o Haroldo daqui, mas, meu Deus, gente, faz muito tempo que eu não leio tirinhas, mas que o tigre se expressa como tá, é isso, ok, né, ok, uma interjeição que a gente usa, né, na verdade o ok, ele é uma sigla, mas agora a gente usa realmente como uma interjeição de afirmação, né, ok, tá. E aí depois, nesse terceiro quadrinho, quando o tigre ele se surpreende com alguma coisa que aconteceu no livro, e ele solta esse oh, meu Deus, sabe? É algo de surpresa, de espanto, de... Realmente ele ficou surpreendido com o que aconteceu no livro. Então ele soltou esse ó. Isso são as interjeições. É super tranquilo de entender, super facinho. Belezura? E aí, antes da gente ir para os nossos minutos de interpretação, que são aquelas recomendações que a gente sempre dá para vocês, eu quero dar uns 5 minutinhos para perguntar aqui no chat. Gente, como é que estão sendo as aulas? Como é que... Eu lembro que alguns alunos comentaram comigo que tá pesado a questão dos exercícios nas escolas. A gente agora, essa última aula foi bem mais tranquila, então a gente pode fazer um bate-papo aqui no chat, tá bom? E não só no chat. Como a gente sempre deixa os nossos canais abertos, vocês podem falar com a gente por WhatsApp, vocês podem falar com a gente por onde vocês quiserem, por onde vocês se sentirem mais confortáveis. Mas quem quiser compartilhar um pouquinho como é que está sendo a experiência dessas aulas online, como é que está sendo a escola também, o que vocês estão achando, quem não está se adaptando a esse modelo, a gente vê que
poucos alunos, realmente a gente tem cerca de 100 alunos no projeto. Em cada aula a gente tem 20, 17 assistindo. E a gente sabe que vocês conversam com seus colegas, sabem um pouquinho da situação deles. Se quiserem compartilhar um pouquinho, falar como que vai essa situação, tô aqui, vou dar uns 5 minutinhos, mas a gente pode estender a conversa até o final da aula, porque hoje foi bem mais tranquilo. Bom, eu espero que eu não esteja conversando sozinha no chat. Fiquem à vontade, gente, para continuarem mandando as reflexões de vocês, como vocês estão se sentindo. Que eu vou continuar aqui no chat, conversando com vocês. Mas vamos para os nossos minutinhos de interpretação, que é aquele momento em que a gente recomenda alguns materiais para vocês se atualizarem do que está acontecendo, para vocês exercitarem a leitura de vocês, adquirirem alguns conhecimentos, conhecerem conteúdos novos. E essa semana a gente trouxe 3 conteúdos. O primeiro deles é o Para Ler. ONU e OMS alegam que pandemias são resultado da destruição da natureza. Como a gente já conversou no ano passado, em que o tema de meio ambiente, sustentabilidade foi super em alta na prova da ETEC, porque a gente teve aquela questão das barragens. Esse ano, com certeza, a pauta da prova vai ser muito voltada ao que está acontecendo tudo isso que está acontecendo, essa bagunça que está acontecendo no mundo. Então, essa matéria ela é super interessante, que é um veículo, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma revista super interessante, Barunts, né, que sempre traz discussões muito legais, discussões muito aprofundadas, que são ótimas para vocês treinarem a leitura de vocês e pegarem o conhecimento mesmo, expandirem a leitura de vocês, conhecerem coisas novas, de uma forma muito tranquila, né? Então não vai ter uma linguagem rebuscada, mais voltada para estudantes mesmo, essa revista. Então vocês não vão ter dificuldade para ler. Leiam, tiram 5 minutinhos do dia de vocês, se aprofundem nos textos, procurem umas matérias legais. Se vocês quiserem recomendações, podem vir falar com a gente, né? Porque é sempre bom a gente treinar a nossa leitura, isso é importante tanto para nossa vida, né? Para desenvolvimento de nós como pessoinhas, e também para desenvolvimento de interpretação de texto, de ritmo de leitura. Então, segue aí um artigo para vocês lerem essa semana. E, para ver, eu trouxe mais um vídeo do Se Liga Nessa História, que é um canal fantástico, que fala de história, mas não fala só de história, ele fala sobre atualidades, fala sobre tudo que tá acontecendo nesse mundo. Então, atualidades do Brasil como epicentro do Covid-19, algo bizarro, em 28 minutinhos, os professores eles tentam explicar e atualizar os alunos. Esse canal também é voltado para estudantes, então vocês não vão ter problema com a linguagem e ainda vão sair dessa meia hora com um baita conteúdo e conhecendo um pouco mais do que a gente está vivendo, essa nossa realidade maluca, né? Essa coisa doida que a gente se meteu. E, para curtir, a gente trouxe um vídeo que é do Tempero Drag. Meu Deus do céu, já são 11 horas da noite, eu não tenho mais dicção. Mas, enfim. O Tempero Drag, meu Deus, que é da Rita Von Hunt, uma professora de literatura e uma drag queen, que faz vídeos muito interessantes. E nesse vídeo, que ele é bem curtinho, 12 minutos, ela fala muito sobre a relação da linguagem, da forma com que a gente se expressa e da nossa noção de realidade.
que é basicamente o que a gente tem comentado desde o começo do curso, sabe? Essas questões de linguagem, de interpretação do mundo, de você não ter preconceito linguístico, isso como uma bagagem cultural. É muito interessante esse vídeo. Então, seguem essas recomendações. Hoje a nossa aula vai acabar um pouquinho mais cedo, então vocês podem ir descansar, e ler um pouquinho, e estudar, tá bom? A gente se vê na próxima. Todo o material vai estar no Moodle. Vão ter exercícios, então, se vocês tiverem alguma dificuldade, mandem mensagem pra gente, tá bom? Terça-feira tem o plantão da Bruna, às 18 horas, agora mudou de horário. Nas últimas semanas mudou de horário, então será às 18 horas. Se vocês também não puderem assistir esse vídeo às 18 horas na terça, vocês podem ver quando puderem, porque vai ficar registrado aqui no YouTube. Só não deixem de assistir, porque as lives são muito boas. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem mais uma aula. Um abraço em todos vocês. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.